Olá, queridos irmãos e irmãs, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto aqui, esse texto da barca, nós temos dois textos ligados à barca. O primeiro é aquele que Jesus caminha sobre as águas. A comunidade, ou seja, os discípulos estão na barca. E o segundo é este texto em que Jesus está dormindo na barca e ela é agitada pelo vento e pelo mar e os discípulos estão com medo. Lógico que aqui nós estamos vendo na visão mateana da comunidade de Mateus. Na visão de Lucas e de Marcos há algumas sutilezas. O texto é simbólico, o texto provavelmente é uma construção. Não se pode afirmar que historicamente isso aconteceu. Por quê? Há questões simbólicas importantes no texto. Por exemplo, a barca. A barca representa a igreja, a comunidade cristã. O vento e o mar. O mar, na antiguidade, era visto como o lugar das forças contrárias a Deus. O mar é algo incontrolável, ninguém controla o mar. Lembremos que muitas pessoas, quando iam navegar, encontravam dificuldades no mar e morriam. E o mar era um lugar inacessível, o fundo dos oceanos. Tanto que se acreditava, e isso nós vemos principalmente nos textos dos Salmos, que no fundo do mar havia o Leviatã, o monstro dos mares. Portanto, o mar era um lugar temido na antiguidade pelos homens. Seja pela questão de ser algo incontrolável, você não tinha como controlar o mar e você não tem como controlar o mar. Damos como exemplo, um terremoto no meio do oceano, que gera um tsunami. Ninguém controla, é uma força incontrolável. Nós que moramos aqui na Baixada, quando a alta da maré, mediante a tempestades em alto mar, ciclones extropicais, que chegam às frentes frias, onde muitas vezes ocorre o quê? Destruição, seja na hora de Santos, seja aqui na hora do Guarujá, ou seja, o mar é uma força incontrolável, ninguém consegue controlar. E era visto, como eu falei na antiguidade, como um lugar onde se não conseguia explorar, então havia todo um mistério relacionado ao mar. Portanto, o mar é visto na Escritura como o lugar onde se encontram as forças, entre aspas, do mal, contrárias a Deus. O vento são as forças também que se impõem contra a barca e jogam a barca de um lado para o outro. São as forças do mundo que se insurgem contra a comunidade cristã. Jesus, no texto de hoje, ele está dormindo. O que é a questão de estar dormindo na Escritura? Morto. Aqui entra a questão muito importante. Uma pessoa, quando ela fica de pé, ela está ressuscitada, ela está viva. Uma pessoa que está deitada, ela está morta. Portanto, aqui representa a morte de Jesus e o abalo que isso provocou na comunidade cristã. O vento representa o medo e as forças que se insurgem contra os discípulos. O que acontece quando Jesus acorda, ressuscita, ele levanta, ele faz o quê? Ameaça os ventos e o mar. E ele controla o mar. Isso causa um grande espanto naqueles homens e mulheres, provavelmente. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Um outro texto que nós poderíamos dizer isso, sobre a reflexão sobre a barca, é o apêndice de João, capítulo 21. Por exemplo, lá diz que Jesus chega na margem. Os discípulos tentam pescar e não conseguem. Por quê? Porque ele não está na barca. A comunidade cristã, se Jesus não está presente, o fruto do trabalho dela é inútil. Ela não consegue gerar frutos.
Uma comunidade sem Jesus não consegue gerar frutos. Por isso que quando ele não está na barca, eles não pescam nada. Depois que ele fala, a palavra dá frutos. Eles jogam a rede e pescam uma quantidade imensa de peixes. Portanto, a barca, volto a dizer, representa a comunidade cristã, a igreja. O mar representa as forças contrárias a Deus. O mal está inserido. O mar puxa os homens para o seu fundo. Por isso a expressão pescador de homens é tirar os homens do fundo do mar, do mal, da escuridão, das trevas, da ausência de luz e trazer para a superfície, para resgatá-los. Portanto, há toda essa questão simbólica. Tá? O texto de hoje é importante para nos recordar que Jesus está conosco e diante dos ventos ou do mar que se insurge contra nós, Ele está ao nosso lado. Ele que é aquele que domina os ventos e domina o mar, ou seja, Ele é aquele que domina as forças do mal. As forças do mal não têm como se insurgir contra Ele nem contra nós. Lembremos disso. O mal não pode se levantar contra nós. Eu sempre uso essa expressão. O mal é que nem um cachorro que está acorrentado. Ele não tem como chegar até nós. Agora, se eu for colocar a mão no cachorro, eu serei mordido, com certeza. Portanto, temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes nós atraímos o mal na nossa vida mediante as nossas ações, mediante as nossas atitudes. Muitas vezes, diante de algum desespero, de alguma dificuldade, nós procuramos lugares onde Deus não se encontra. E aí o que fazemos? Atraímos o mal para a nossa vida. Vamos colocar a mão lá na cabeça do cachorro e o que acontece? Ele nos morde. E esta ferida demora muito tempo para cicatrizar. Fiquemos atentos a isso. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.